Depois desse show aí de autorreferência, fiquei morrendo de vontade. Não, o camarada fiquei morrendo de vontade de visitar o Ceará agora. Vá lá porque é bom, sabe por quê? Porque a pessoa que vai lá vê que um lugar paupérrimo, vá lá, você devia ir mesmo, sair da bolha e ir lá ver. Eu vou visitar. Eu estou falando coisa que são números oficiais. Não, pelo ranking do MEC, 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará. Num dos estados mais pobres do Brasil. E parabéns aos servidores do Ceará por isso. Mas você são eles os responsáveis, não somos nós, não. Apenas nós temos coesão política para prestigiá-los. Porque quando o PT governou Fortaleza, os diretores de escola eram nomeados por vereador. Agora são todos nomeados meritocraticamente. O senhor tocou num ponto sensível que é de preconceitos. Falou de preconceito por origem, né? Eu sou calouro aqui na rádio, mas há um ano o senhor esteve aqui na Jovem Pan e se referiu ao vereador de São Paulo, Fernando Holliday, como capitãozinho do mato. Né? Na escravidão, o capitão do mato era aquele negro alforriado ou não, ao qual incumbia... Ajudava o senhor. Ele não ajudava, né? Ele vigiava, controlava, torturava, açoitava, matava e capturava os negros fugitivos, né? Pela declaração que o senhor deu aqui no microfone da Jovem Pan, inclusive, o senhor é alvo de inquérito por injúria racial e na esfera civil foi condenado em primeira e segunda instância a pagamento de 40 salários mínimos. A segunda ainda não. Sim. Inclusive já está em execução. Não estou intimado. Mas inclusive o processo está em execução. Calma, não terminei minha pergunta. 40 salários mínimos de indenização pela ofensa. Ao vereador que é negro, homossexual pouco me importa a cor da pele dele de origem humilde, a tudo que nós dois ele é um picareta. Somos, né? Vamos lá para outro processo. Ele é um picareta. Esse cara, paulista que tá me ouvindo. Deixa eu fazer a pergunta, passou um ano dessa declaração. Então um ano é muito comprida. Não, um ano de amadurecimento. Uma sentença inapelável da justiça. Eu queria saber se o senhor vai reiterar essa ofensa ou vai aproveitar... Eu não ofendi ninguém. Ou você vai aproveitar a oportunidade para retificar não vou aproveitar a oportunidade. Acabou? Eu não ofendi ninguém. Pelo amor de Deus. É meu direito de cidadão, especialmente de cidadão da luta política, expressar minha opinião e meu antagonismo. Este cidadão que você está falando, agora, por exemplo, fez um seguinte projeto de lei na Câmara de São Paulo. As mulheres, é bom lembrar, não as ricas, que fazem aborto clandestino em clínicas ricas e estão aí impunes. As pobres, que não têm direito à educação sexual, porque o obscurantismo também está querendo banir das escolas a educação sexual, engravidam com 13, 14 anos, isso é a vivência que eu tenho de prefeito, de governador, negras, pobres, miseráveis, apavoradas, o que é que o pai vai fazer com elas? O que isso tem a ver com injúria racial, Ciro? Você está me interrompendo. Ué? Se você não me interromper, eu vou chegar lá. Digressão, né? Não tem nada a ver. Eu estou dizendo quem é este cidadão a quem eu critiquei. Eu não fiz injúria a ninguém. Chamou de capitão do mato. Ele é um capitãozinho do mato. Um camarada que chega na Câmara de São Paulo e que é negro. E que tem obrigação, porque está numa representação pública, ele tem a obrigação de saber que 76% dos assassinatos no Brasil tem como vítima jovens negros como ele. Que 80% da população carcerária tem como objeto negros jovens como ele. Aí entra na Câmara e a primeira proposta dele é acabar com o Dia da Consciência Negra. Que é isso se não um serviçal do branqueamento, um serviçal do preconceito, pelo inverso. Falou que ele é um negro traidor da negritude. Ele é um traidor da negritude. Qualquer entidade do movimento afro-brasileiro, afrodescendente brasileiro, diz rigorosamente a mesma coisa. Só aliás, propor o fim das cotas, por exemplo? Não, propõe o fim das cotas, por exemplo. Então, um negro que é contra a cota racial agora é traidor... É um traidor da causa, mas sem nenhuma dúvida. Um negro que trabalha contra o esforço de superar o preconceito e o estigma que a popularidade negra... Quantos negros tem no Supremo Tribunal Federal? O negro só é negro de verdade se ele se submeter ao ideário político da esquerda, garoto. Ciro. Vai estudar. Pelo amor de Deus, Ciro. Vai estudar. Não precisa estudar, isso é princípio da isonomia. Não, as mulheres, vamos trocar pra gente entender melhor. Vamos trocar pra gente entender melhor. Uma mulher que é contra as teses feministas. Que simplesmente garantiram só em 1930 que a mulher tivesse direito de fazer. Uma mulher que nega a necessidade de você ter uma política afirmativa para superar a discriminação contra as mulheres é uma traidora das mulheres. Meu Deus, isso daí é uma cíntia a liberdade de opinião, Ciro. Não, e a minha liberdade de opinião? Agora você engoliu com casca e toda a bobagem que falou. E a minha liberdade de opinião? Claro que não. O negro só é negro se ele defender cota racial. Não, senhor. Eu não estou dizendo que ele é negro, só é negro. Trai a negritude. Eu não ponho a palavra na minha boca. Todas as palavras que eu... Deixa eu falar. Ele desonra a sua origem, ele despreza a sua família só por não defender esse tipo de política identitária. Comigo você não vai crescer botando palavra na minha boca.
Você não vai crescer Eu não botando palavra na minha boca. O senhor já O repetiu negro injúria racial, vai ser processado novamente. não tem nenhum problema, eu tenho convicção de que esse rapaz é um Nossa. traidor da causa da negritude brasileira. Porque diverge de você respondo por politicamente. isso em qualquer juízo ou foro. Mas só por Eu já fui divergência processado política. aqui pelo Serra, já fui processado pelo Maluf, já fui processado pelo Pita, já fui processado pelo Quércia. E eu tenho muito orgulho desses processos todos. Ele é só mais um na fila. Esses me orgulhariam também, mas nesse Mas caso esse não. camaradinho aí, meu irmão, é uma vergonha. Ele está Ciro, propondo, você me interrompeu. Eu estou querendo dizer para as mulheres brasileiras de São Paulo que esse cidadão está fazendo um projeto de lei que vai capturar uma filha do pobre e obrigá-la a ser homiziada num hospício e ter tratamento religioso compulsório. O nome disso é nazismo. O nome disso é... Ele é um capitão do mato Capitão nazista. do mato nazista. Simples assim, que vem os processos. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, essa temperatura subiu ao final. É, infelizmente, a uma gente causa tava devendo, miúda. a gente Uma tava causa devendo. miúda. Tava Porque, devendo repare, isso pro público. você negar que o negro brasileiro é discriminado, esse país teve 300 anos de escravidão, isso não foi um pecadilho. Quantos políticos tem no Congresso Nacional negros? Ninguém está negando isso, Ciro. 70% da população brasileira é negra, você não tem 10% do Congresso Nacional negro. E quem trabalha para superar isso, trabalha para superar uma injustiça. E quem trabalha para atrapalhar isso é um traidor. Por isso, se ele é branco, a gente entende, porque ele é legatário dos senhores de escravos. Se ele é negro, ele é um capitão do mato, ou seja, um negro traidor que está a serviço do preconceito dos brancos. Ciro